Vou cumprimentar aqui do outro lado da tela, mais uma vez conosco no Faixa Livre, o camarada Mansur Peixoto, ele que é criador do projeto História Islâmica. Mansur Peixoto, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Como é que está o público? Espero que estejam todos bem na medida do possível, né? Com todas essas notícias assim cada vez mais desalentadoras, mas seguimos firmes. Seguimos firmes na luta, viu, Mansur? É lamentável tudo isso que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, não só essa ameaça que eu me referi em relação ao camarada Jones Manuel, que se repetem aqui no nosso país, mas também uma outra situação que se repete, que é o genocídio em Gaza. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, da retomada dos ataques do Estado sionista de Israel a Gaza, depois desse cessar-fogo que foi construído, enfim. Mas antes, Mansur, eu não posso deixar de exaltar e te parabenizar por essa coragem que você teve indo levar ajuda humanitária lá a Gaza, você que se somou à Global Summit Flotilha, você esteve nessa última ação da Global Summit Flotilha e foi, lamentavelmente, sequestrado pelo Estado sionista de Israel. A gente, inclusive, conversou aqui na última semana com o Miguel Viveiros falando sobre isso. Ele também esteve na flotilha, na Global Summit Flotilha, enfim, conversou, falou conosco a respeito da experiência que ele teve por lá, e eu queria muito te ouvir, o Mansur, a respeito de como é que foi essa tua jornada junto à Global Summit, enfim, essa tentativa que vocês fizeram aí, mais uma vez, de levar ajuda humanitária a Gaza. Vocês foram presos, sequestrados pelo Estado sionista, a gente denunciou isso ao longo dos últimos tempos aqui no nosso programa. Enfim, mais uma vez parabenizando pela coragem, por você estar junto a esse grupo de 13 brasileiros que tentou chegar a Gaza levando ajuda, levando apoio, alimentos, enfim, remédios. Fala um pouquinho sobre essa tua jornada junto à Global Summit Flotilha e, acima de tudo, sobre o sequestro relacionado aí ao Estado sionista de Israel, os militares israelenses que pegaram vocês em alto mar, em águas internacionais, enfim. Fala um pouquinho sobre a tua jornada. Mais uma vez, parabéns, Mansur. Muito obrigado pela parabenização. Assim, a gente sempre gosta de falar assim que nosso projeto, né, nossa tentativa de chegar em Gaza não é algo a ser desprezado, afinal colocamos nossa vida em risco, né, à ponta de armas com um exército que mata crianças na base diária, né? É uma coisa assim que acontece diariamente, né? Mas os protagonistas dessa história são sempre os palestinos, o seu esforço é infinitamente maior de resistência, e nós, né, digamos assim, compartilhamos essa humanidade junto com eles. O esforço da Global Summit Flotilha de tentar chegar a Gaza com ajuda humanitária, ele foi um esforço coletivo mundial de pessoas de diversos países, né, que se juntaram durante 30 dias no mar, ou para algumas pessoas até mais, né, para conseguir chegar na faixa de Gaza, e que foram absolutamente assim sequestrados de forma de pirataria, né, em águas internacionais, né? Não estávamos tentando chegar em território israelense, não estávamos chegando em território que Israel reconhece como seu território, não estávamos chegando em local proibido de circulação, nós estávamos, inclusive, com comunicação aberta com o exército israelense quando eles começaram, né, a passar instruções, até que guardas armados invadiram nossos barcos, nos renderam a ponta de armas e nos sequestraram e nos enviaram para uma prisão, né, no deserto do Negev, né, em Kidziot, após, enfim, barbarizarem diversas pessoas ali durante o período em Ashdod, no porto, e depois também. Então, assim, foi uma jornada longa, uma jornada árdua, foi uma jornada bastante difícil, e mostra, né, a que ponto estamos chegando, né? Nossos barcos foram revistados, não havia nada de ilegal lá dentro, não havia nada de errado com o que estávamos fazendo, mas mesmo assim fomos torturados, né, das formas que foram, digamos assim, aplicadas, né, pelo exército de Israel, e todas as coisas que eles puderam fazer, né, ali para, digamos assim, desincentivar próximas flotilhas foi feito, né? Bombardeio, né? Então, assim, é muito interessante ver a coordenação. Aqui no Brasil, durante meses, né, tentou-se criar o consenso para a nossa morte, né? Os membros das ONGs sionistas dizendo, sempre a narrativa mudava. Uma hora éramos a embarcação das selfies, era uma flotilha das selfies de pessoas que queriam só chamar atenção para si mesmas,
Em seguida, éramos membros do Hamas, adidos do Hamas, que estávamos levando coisas para o Hamas. E no final, nós éramos nada, não tinha ajuda humanitária nenhuma, os barcos estavam vazios. Ou seja, o sionismo não consegue manter a mesma narrativa nem por um mês, né? Sempre mudando de semana em semana. Mas foi a tentativa de criar um consenso para o nosso assassinato foi feita, né? Porque quando você diz que nós somos membros do Hamas, nossa flotilha está sendo enviada pelo Hamas ou por bases internacionais do Hamas, né? Porque assim, no discurso israelense, o Hamas é basicamente a anti-Israel, né? Tem a mesma capacidade de articulação mundial, tem a mesma força, a mesma periculosidade. Daqui a pouco o Hamas tem bases nucleares, né? Dentro dos túneis de Gaza, né? Então, foi colocado dessa forma e essas pessoas começaram a divulgar esse tipo de mentira, esse tipo de notícia falsa. E após isso, em seguida, começamos a ser bombardeados, ou seja, tentaram nos matar, tentaram nos afundar, barcos foram danificados, pessoas foram atacadas, né? E é horrível que o Brasil ainda mantenha relações com um país que primeiro está cometendo genocídio, né? Que já foi denunciado assim, né? Desde o início, todo mundo já sabia que aquilo ali era um genocídio, né? Israel nunca fez questão de esconder, né? Todos os estados da história, até os nazistas, tentaram esconder, né, os seus genocídios, tentavam fazer missões da Cruz Vermelha fakes, né, para os campos de concentração, onde mostravam alguns judeus saudáveis, queimaram arquivos, fizeram todo tipo de coisa para esconder. Não, Israel tem orgulho do seu genocídio e tenta matar no meio do oceano cidadãos brasileiros e de outras nações, né, que estavam tentando entrar no campo de concentração de Gaza para levar ajuda humanitária, e os seus, digamos assim, influenciadores continuam atuando livremente aqui no Brasil. Isso que é mais revoltante. Uma pessoa, provavelmente assim, a gente vai participar de programas depois com pessoas que tentaram nos assassinar por procuração, entendeu? A gente vai nos mesmos podcasts, assim, olha, sentou o teu assassino, que tentou, digamos assim, criar a narrativa para que você fosse executado, né? E você, em seguida. É esse o mundo que a gente está vivendo. É o genocídio de rede social, dois ladismos, os que tentaram, os que quase foram assassinados e os que estavam tentando perpetuar o assassinato. É isso, é basicamente isso. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Mas, assim, nada se compara ao que os palestinos sofrem. A prisão de Kitziote, onde nós estivemos, eu estava no programa do Mauro Lopes e eu comecei a descrever somente o que nós passamos. O que os palestinos passam não se compara. Você viu que, assim, muitas pessoas saíram de lá com os olhos arrancados. Arrancados. Se arrancar o olho de uma pessoa é uma coisa terrível. E o Mauro simplesmente, né, que é um jornalista aí de longa data aqui no Brasil, falou, mas você está descrevendo o que vocês passaram, parece um doicode. Eu falei, mas aquilo ali é um doicode. Aquilo ali é as coisas que eram feitas na ditadura militar aqui no Brasil. É um horror absolutamente colocado a partir da ação do Estado sionista, como você muito bem traz aqui para a gente. Eu queria que você falasse, você relatasse, o Mansur, rapidamente aqui para a gente, um pouco da tua experiência individual, porque eu conversei com o Miguel Viveiros aqui, ele citou, parece que as experiências de cada um de vocês foram um pouco diferentes. Ou pessoas que passaram por sessões de tortura, parece que a própria Greta Thunberg, ativista sueca, foi assediada, foi agredida, enfim. Outras pessoas não passaram por essa experiência, alguns foram para masmorras, enfim. Como é que foi a tua experiência individual lá nas prisões do Estado sionista de Israel, Mansur? Entender que estamos falando de 500 ativistas, né? 5 centenas de pessoas. Não tinha como todas as pessoas passarem pelas exatas mesmas coisas, até porque, como o Estado de Israel é um Estado que institucionaliza o racismo, né? Geralmente pessoas que tinham origens árabes, né, semíticas, elas eram mais maltratadas e eram mais torturadas, né? Então, assim, tunisianos foram espancados de forma que jamais uma pessoa de origem americana seria, né? Ou seria de uma outra forma. Então, assim, as pessoas precisam entender que as histórias que saem do cárcere, elas não podem ser unificadas por essa própria natureza de como o Estado de Israel opera e a natureza da nossa missão. Né? As 500 pessoas, elas não têm como todas entrarem numa sala de tortura, todas entrarem ao mesmo tempo e todas passarem exatamente pela mesma coisa. Então, o que o Miguel passou, o que eu passei, até porque a gente, enfim, estávamos em celas diferentes, totalmente, digamos assim, de forma distinta. Mas uma das primeiras coisas que aconteceu
foi durante a abordagem, né, o barco do exército de Israel nos cercou, né, começou a atirar canhões de água totalmente desnecessário, apenas, é assim, o que eles puderem criar de desconforto e terror, eles vão criar. Então, primeiro são as bombas, aí os canhões de água, né, para fazer com que as pessoas, né, fiquem, digamos assim, desnorteadas e caiam do barco, tá, gente? Vocês têm que entender que o local onde estávamos sequestrados é basicamente um dia ou mais de viagem de terra. Então, qualquer pessoa que chegar ali, ela tem um colete salva-vidas, nós tínhamos colete salva-vidas, mas a pessoa ia ficar à deriva no mar boiando por muito tempo e provavelmente ia se afogar, né? Vocês têm que entender que cada corpo humano tem um peso diferente, né? E a capacidade de flutuação das pessoas é totalmente diferente. E principalmente quando você vai estar nadando no meio de vários barcos militares, né, com barcos da missão, se você cai no mar, você provavelmente não vai morrer nem do afogamento imediato, mas você vai morrer de algum barco passar pela sua cabeça, né? Barco não tem freio, né? Você pode desligar o motor de um barco e ele continua avançando. Então, era muito temerário esse tipo de operação que eles estavam fazendo, até porque tínhamos total comunicação com outros governos, tínhamos comunicação com o governo da Itália, governo da Grécia, governo da Turquia, governos que têm espaço aberto com Israel, e até os próprios militares, eles podiam, né, ter feito outro tipo de abordagem que não envolvesse tentar afogar ninguém, né? Então, assim, várias tentativas de machucar por acidente foram realizadas. Depois, os soldados eles entram nos barcos, eles começam a depredar, né, as embarcações, começam a quebrar as câmeras de segurança. Isso é uma parte muito temerária da missão, porque o que é que, por exemplo, se tem um policial que desliga a câmera de segurança quando está fazendo a abordagem, porque ele não quer que sua abordagem seja vista, né? Então, a nossa missão estava sendo filmada, né, e transmitida para o mundo inteiro, né? Então, quando os soldados eles entram no barco e começam a quebrar as câmeras de segurança, é porque eles iriam fazer coisas, né, que não poderiam ser mostradas. Que é aquela coisa. A narrativa deles é o seguinte: se não podemos pegar os celulares de vocês, é porque vocês tinham alguma coisa a esconder. Sim, nossas famílias, nossos diálogos pessoais com nossas esposas, com nossas mães, e tudo que a gente tinha de comunicação interna de operação da flotilha, a gente não vai passar para o exército genocida, exterminador e assassino de Israel, né? Mas a narrativa sionista não se questiona, porque eles quebraram as câmeras, né, assim que entraram nos barcos. Isso nunca é questionado, né? Então, assim, foram filmados quebrando as câmeras, né? A última imagem da câmera é uma porrada de um soldado israelense. Então, depois começaram a quebrar as antenas de transmissão, né, que tínhamos nos barcos, que utilizávamos para comunicação tanto externa, né, quanto da missão com o mundo, quanto para a comunicação entre os barcos. Começaram a depredar, e assim, eles não vão lá, desinstalam, puxam, não, eles dão socos, chutes, quebram as coisas mesmo, assim, barbarizando. E apontando a todo tempo armas com o dedo no gatilho para nós, né? Assim, todas as pessoas com as mãos levantadas, a partir do momento que o barco nos aborda, o procedimento de segurança da flotilha é que todos levantem as mãos e fiquem com as mãos levantadas. Mas mesmo assim, eles apontam armas, lasers e todo tipo de coisa para o nosso rosto, né? Para criar um estado de pânico, para criar um estado de total, como é que se diz, desnorteamento. Em seguida, eles entram ali, né, dentro do barco, começam a pegar todos os pertences das pessoas, todos eles, todas as malas. Então você tem que imaginar malas trazidas por 23 pessoas, abrir as malas e espalhar as coisas pelo barco, né? Criar montões de lixo, bagunçar tudo, revirar latas de lixo, revirar tudo, e começam a filmar para dizer: olha esses hippies sujos, olha o que eles estão fazendo, olha como o barco deles é uma nojeira, né? Tínhamos equipes de limpeza todos os dias, mas ele assim, tudo fake, é tudo falso, que eles gostam de trabalhar assim. E aí, em seguida, né, depois de, digamos, vistoriar o corpo de cada pessoa, um por um, os soldados fazerem isso, né, das mulheres e dos homens, nos enfiaram dentro de cabines que existiam dentro do nosso barco, que não eram, digamos, utilizadas por um número tão grande de pessoas, porque eram cabines muito pequenas. Então, no espaço de uma cama de casal, me enfiaram junto com 6 pessoas. Então, a gente ficou 24 horas sem água, sem comida, dentro de um lugar fechado, no calor do verão do Mediterrâneo, né, ali em estado de sufocamento. Então, tinham senhoras de idade, né, que estavam ali na missão, professoras, médicas. Então, a gente tinha que ficar, às vezes, horas abanando ali, porque a pessoa, se tiver... Nós tínhamos barcos hospitais para qualquer tipo de ocasião, né, que estávamos acompanhando.
de saúde, mas agora não, estávamos sob a mira de armas, né, dentro daquela situação. Então, botavam guardas armados, né, dentro do corredor do barco, com armas apontadas, e nós ficávamos ali sem acesso à água e à comida. Mas eles espalhavam várias garrafinhas de água pelo barco, e era uma água que eles traziam para poderem fotografar a gente bebendo e fazer propaganda. Isso era muito interessante, porque nós tínhamos comida, obviamente, era um barco de ajuda humanitária, então o que não faltava era mantimentos, né, para todas as ocasiões, tanto mantimento nosso, para o nosso consumo diário, para as nossas refeições, quanto para o que ia ser levado para Gaza em quantidade avassaladora, né? Tanto é que a gente fica 30 dias no mar, você imagina 30 dias no mar, 23 pessoas comendo, todos os dias fazendo 3 refeições por dia, você imagina quanta comida tinha naquele barco, né? Mas mesmo assim, não tivemos acesso a nossos mantimentos, colocaram lá e proibiram que a gente comesse, que a gente fizesse qualquer coisa que não fosse aceitar da própria mão deles para que fosse filmado e utilizado como propaganda depois. Então, ficamos 24 horas enfiados nesses lugares, totalmente em posição desconfortabilíssima, né? É muito complicado porque você pega os ambientes do nosso barco eram segregados, né, para as mulheres poderem ter uma certa intimidade, poderem cuidar enfim, de sua higiene e dormir no local privativo, né? Você não pega homens e mulheres estranhos e enfia todos no mesmo lugar, na mesma cama, né? Então tinham locais femininos e locais masculinos dentro da nossa embarcação para poder preservar, digamos assim, a privacidade das pessoas. Mas, naquele momento, todos foram enfiados em lugares aleatoriamente, homens misturados com mulheres, e era muito desconfortável, né? Porque como é que você dorme numa situação dessa, todos tortos assim, com os braços cruzados, as pernas cruzadas, um em cima do outro, em 24 horas no calor? É muito ruim. Então, a cena, é óbvio que não tem comparação, assim, mas a cena me lembra, não sei se vocês lembram daqueles livros de história, onde mostra os navios negreiros e as pessoas eram colocadas deitadas em prateleiras. Então, eram 6 pessoas enfiadas, assim, atochadas e contorcidas ali dentro, né? E aí fomos levados naquela parte do compartimento inferior do barco, desse jeito, a ponta de armas para nós até o porto de Ashdod. Quando chegávamos no porto de Ashdod, éramos ordenados a sair, saíamos do barco e começávamos a caminhar em fila indiana para subir na área do cais. Lá na área do cais, tinham vários homens todos vestidos de preto, encapuzados. Toda pessoa que passava por ali era agredida de alguma forma, espancada, né? O Magno, que foi um dos membros da nossa missão de 75 anos, tomou soco ali naquela área, né? E eu vi pessoalmente outras pessoas apanhando muito forte. No meu caso, eles torceram meu braço para trás, mesmo falando, eu estou caminhando para onde você está dizendo, mas eles precisavam fazer alguma coisa. Ao ponto de que, assim, se viesse um guarda na sua frente, ele vinha na sua direção e batia com o ombro no seu, assim, fingia um esbarrão para te derrubar, para que você caísse no chão. Era o tempo inteiro eles fazendo isso. E outras pessoas não, elas eram, digamos assim, diretamente agredidas a socos, pontapés e todo tipo de coisa, caíam no chão e quando se levantavam eram agredidas novamente por absolutamente nada. Essas pessoas, elas, primeiro, nosso treinamento é um treinamento de não agressão, é um treinamento de não escalação da violência, não podemos responder insultos, não podemos responder nada, a gente simplesmente coopera, né, com as forças de segurança. E assim, estávamos naquele momento, no momento de sequestro, né, porque não queríamos entrar em território israelense. E fomos levados para lá à força na base das armas. Então, espancamentos aconteceram, se eles percebiam qualquer pessoa com fisionomia semítica, eles começavam a insultar em árabe para a pessoa entender. Então, chamavam as mulheres de palavras que eu não vou traduzir aqui para vocês agora, né? Mas, assim, de uma coisa muito pesada. Eu falo árabe fluente, então eu entendia tudo que estava sendo utilizado como diálogo. Geralmente, eles colocam guardas de origem drusa, né? Que são de origem árabe também, mas trabalham para Israel para fazer esse tipo de coisa. E arrancavam nossos passaportes, jogavam no chão na nossa frente, né? Ou seja, um documento do governo brasileiro, jogavam no chão, e a gente não podia tirar o passaporte do chão e tinha que ficar com a cabeça baixa por 4 horas, assim, na mesma posição. Qualquer outra posição que você tomasse, você poderia ser espancado, agredido com um teaser, você podia tomar um choque ou um cachorro lhe morder, né? E assim a gente ficou por bastante tempo. Isso foi só o começo, tá, gente? Só o comecinho, ainda fica pior depois. Que loucura, o Mansur. Em algum momento desse massacre, dessa sessão de tortura pela qual vocês, da Global Sumo Flotilha, passaram, em algum desses momentos,
você temeu pela tua vida, o Mansur. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Houve algum episódio mais representativo no que diz respeito a uma eventual tentativa de assassinato por parte do Estado sionista? A pior noite foi a noite dos bombardeios em Creta. Ali a gente tinha assim uma forte convicção de que seria a última noite, né? Porque de 20 em 20 minutos, bombas eram despejadas sobre nós. E a gente escutava o clarão, caía em outros barcos. Eram bombas de choque, então elas são feitas para te desnortear, então você fica desnorteado. O meu trabalho no barco, além de pilotagem, era observar drones. Então você fica vendo o drone se aproximar de você e despejar um aparato explosivo é uma das coisas mais aterrorizantes que uma pessoa pode ver, né? É basicamente o que é muito, obviamente, com muitos aspas, é o que acontece em Gaza, né? Você escuta o barulho do drone, soa o alarme de drone e os drones começam a jogar objetos, né, explosivos no seu barco. Então, quando você passa uma madrugada inteira sem dormir, né, enfim, caindo drone desde 10 da manhã até depois, caindo, bombas, você tem mais de 40 barcos na missão. Caiu no de outras pessoas, quebrando o mastro de outras pessoas, você pensa, não, quando vai cair no meu, né, vai cair na minha cabeça, eu tenho aqui uma lona só me protegendo do céu, então eu vou morrer queimado, vai acontecer alguma coisa assim. E você fica vendo os drones caindo, aliás, os dispositivos de bomba caindo dos drones, você fica vendo essa distância. Então isso é uma sensação muito ruim, porque você imagina uma morte carbonizada, né? Porque quando o aparato explosivo ele cai, ele não vai incendiar somente pela sua própria explosão, tem o combustível do barco, o barco é feito de madeira. Então, é aquela coisa, você pula no mar e morre afogado, ou você morre queimado. Então é uma sensação de terror. E depois, para você voltar a dormir depois de uma noite de bombardeio, é muito difícil. Então, e nas noites posteriores, você não dorme, você fica pensando, será que essa noite vamos fazer outra noite de bombardeio? Eu vou estar deitado aqui, será que eu vou acordar com meu corpo pegando fogo? Ou nem vou acordar, vou estar todo espedaçado no meio do oceano, com minhas tripas para fora? Isso se passa pela sua cabeça 24 horas por dia, né? Então, assim, é uma tortura psicológica que eles fazem pelo crime de tentar levar comida para as crianças de Gaza, né? É esse o nível das coisas. Então, assim, gente, para falar do sionismo, a gente não precisa chegar e inventar absolutamente nada. É só a gente falar exatamente o que a gente viveu, né? Exatamente o que a gente viveu. E aí, eu viajei para a Global Summit de Flotilha e eu pensava, poxa, não, pode ser que a gente conheça militares israelenses dissidentes que queiram apoiar pelo menos a levada de comida para a praia, que queiram, no mínimo, assim, que eles sabem, não, mas assim, uma das coisas que eu percebi quando estive no território israelense, né, controlado por Israel, né, da Palestina ocupada, é que é uma sociedade de gente totalmente desumanizada, que gosta de tortura, que sente prazer, né? Eu não estou falando nem só das forças policiais, pessoas aleatórias que a gente via, eles gostam de tratar as pessoas assim. Eu vi um deboche e um prazer na missão de torturar, entendeu? Entendam, qualquer coisa que eles pudessem fazer para a gente tropeçar e cair no chão, não era visto como parte do dever, era como se fosse um plus, era como se fosse uma coisa boa. Óbvio que em qualquer país, aqui no Brasil nem se fala, tem policiais violentos, tem policiais assassinos, tem todo tipo de coisa. Mas eu sempre que via policiais atuando nas forças de segurança, pelo menos a minha experiência pessoal, não estou falando de todas as pessoas, era sempre uma seriedade, até mesmo na hora de usar um cacetete, até mesmo na hora de uma mobilidade. Você não via, eu pelo menos nunca vi na minha vida um policial dispersando uma manifestação, sorrindo, gargalhando, esmurrando a cabeça de uma mulher no chão e sorrindo, né? Em Israel é tudo muito divertido, eles gostam mesmo de fazer isso. É como se fosse assim, eles fossem moldados à violência desde criança e depois pudessem ali exercer o sonho de pegar pessoas racializadas, né, e aplicar aquilo ali de forma divertida. Foi uma das coisas mais aterrorizantes. É algo absolutamente perturbador esse relato que você traz aqui para a gente, viu, Mansur? Uma situação inacreditável, esse processo pelo qual você e os outros ativistas da Global Summit Flotilha passaram ao longo desses dias. O Mansur, para além, obviamente, dessa experiência, eu diria transformadora que vocês passaram nessa ação, nessa operação humanitária, eu queria que você falasse um pouco sobre as ações de autoridades, de figuras, inclusive, da nossa institucionalidade. Eu queria focar
o diálogo, especialmente na ação ou na inação do governo brasileiro. A gente percebe aí o presidente Lula evitando cortar relações comerciais com o Estado sionista, relações diplomáticas também. Enfim, o Lula, recentemente, ele disse que o problema dele, ou o problema do Brasil, não é com Israel, mas sim com Benjamin Netanyahu. Eu queria uma análise tua a respeito dessa fala do presidente brasileiro e também de uma espécie de silêncio que o Lula fez em relação ao problema que vocês enfrentavam lá, sequestrados pelo Estado sionista. Fala um pouco sobre a postura do governo brasileiro em relação ao apoio que vocês precisavam naquele momento lá em Israel e também especificamente sobre essa posição, essa fala do presidente Lula a respeito do Estado de Israel. Ele diz que o problema não é Israel, mas sim Netanyahu. Fala um pouquinho sobre isso. Como a gente estava, né, antes de eu entrar falando de Jones Manuel, né, eu gosto de sempre lembrar da fala do Jones Manuel que diz o seguinte: a gente sempre tem que apoiar o governo porque o outro lado é o Satanás, né? Então, assim, obviamente que se a gente estivesse no governo de Bolsonaro, provavelmente Bolsonaro teria enviado caixas, né, com as balas para a nossa execução, né? Obviamente isso aqui é uma piada, um trocadilho, mas seria muito pior, né, do que no governo Lula. O Lula teve uma posição muito assertiva em criticar o genocídio, né, que estava acontecendo na Palestina. O Lula teve uma posição muito assertiva, mas com relação à flotilha, eu poderia falar das autoridades brasileiras na Jordânia, o embaixador brasileiro na Jordânia, que foi uma pessoa hiper mega humana, foi uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, tratou a gente de uma forma assim incrível, cuidou da gente mesmo. A equipe da embaixada jordaniana cuidou realmente dos ativistas brasileiros. Eram pessoas assim ímpares, né? E assim não queriam nos deixar, queriam nos ouvir. Passavam dias, os dias que passamos em Amman nos acompanhando, tanto o embaixador como toda a sua equipe, conversando com a gente, assim, horas, de manhã até de noite. Eram pessoas assim muito, muito, muito dedicadas, né? Mas infelizmente a postura do governo brasileiro, enquanto, né, digamos assim, a presidência da República foi fazer um tweet, né? E em seguida mais nada. Então, não tivemos apoio para o nosso translado. Mais uma vez, não estávamos pedindo para Lula dinheiro para uma viagem que deu errado. Todos nós, obviamente, compramos passagens internacionais para chegar no porto de origem da nossa missão. Então, quando você compra passagem internacional, você compra a ida e a volta. Mas quando você é assaltado e é deixado, né, somente com a roupa do corpo por um Estado, né, um Estado que nos sequestrou, esperávamos algum tipo de apoio do governo brasileiro para sermos repatriados para o nosso país, né? Mas a gente não recebeu esse tipo de apoio, né? Lula dizer que o problema dele não é com Israel, mas com Benjamin Netanyahu, é uma grande... Assim, para mim, que estudo história e que trabalho com história, é muito mais ofensivo. Ora, quando que a governança do Estado de Israel e o projeto sionista agiu diferente com os palestinos? A matança está sendo bem maior agora porque a capacidade tecnológica de fazê-la avançou e foi utilizada. Mas quando as coisas eram um pouco mais arcaicas, né, acontecia da mesma forma. Qual foi o presidente israelense que não fez o seu batismo de sangue dentro da faixa de Gaza ou outros territórios, né? Quem é que ali que não foi igual a Netanyahu? Ariel Sharon, Ben Gurion, essas pessoas não foram iguais, né? Não tiveram sua cota de massacres. Quem foi a liderança? Yitzhak Shamir, né? Ex-terrorista procurado no mundo que foi entronizado no território israelense. Qual liderança israelense, né? Que não teve sua cota de apartheid. Então quer dizer que o regime brasileiro, o governo brasileiro, ele apoia um Estado que tem como conceito de cidadania a cidadania étnica, que somente judeus são cidadãos, que têm o direito de exercer a cidadania e a autodeterminação somente para uma raça. Então, o Brasil também compartilha desses valores de ter identidades sociais de RG, por exemplo, na nossa versão do RG, baseado em etnia, para poder ser discriminado. Eu entendo a fala do Lula ser protocolar, porque dizer que o seu problema era com o Estado de Israel, né, é rapidamente visto pelos Estados Unidos como uma ameaça à destruição de Israel pelo Brasil, que obviamente não significaria nada no sentido militar, né?
Mas é aquela coisa que a gente aprende desde criança, né? Quando a gente não tem nada melhor para falar, a gente fica calado. Então a afirmação do presidente Lula foi extremamente errada nesse sentido. Um ato falho, assim, muito pesado, porque se tirar Benjamin Netanyahu, o Estado de Israel, ele acontece o quê? Ele volta a ser um país de direitos iguais para todos, ele se torna um Estado que não é expansionista, que não está anexando partes do Líbano, da Síria, impondo seu apartheid em regiões, né, de países vizinhos. O Lula concorda, por exemplo, com a maioridade penal dentro da Cisjordânia controlada por Israel ser 12 anos para uma criança árabe e 18 para uma criança israelense, ou seja, se um menino de 17 anos israelense ele fuzila uma família árabe, ele é condenado como uma criança. Se uma criança palestina joga uma pedra num tanque que está destruindo sua casa, ela é tratada como um adulto e uma ameaça militar. Então, assim, é esse o Estado que o presidente Luiz Inácio concorda? Não, né? Eu acredito que isso foi um caso de má assessoria, né, por parte da equipe do presidente, né, e que precisa ser remediada e corrigida. Só para resumir aqui, Mansur, quando o Lula faz esse tipo de observação, de análise, me parece, e eu acredito que você concorda com isso, que o presidente da República ele reduz a figura do Benjamin Netanyahu, esse processo, essa tentativa de limpeza étnica que se dá em Gaza há quase 8 décadas. Essa é a grande questão que está colocada. É muito grave essa fala do presidente brasileiro, enfim, a gente precisa, como você trouxe aqui, fazer os questionamentos devidos. Antes de a gente passar para o nosso último tema, que é justamente esse acordo de cessar-fogo foi construído, ô Mansur, eu tenho uma pergunta aqui, importante do Isaías Pedraça, ele faz um questionamento aqui que eu queria que você respondesse. Ele pergunta aqui, foram quase, se eu não me engano, 50 barcos na Global Summit Flotilha. Ele pergunta aqui, o Isaías, onde estão os barcos? Os barcos da flotilha, da Global Summit Flotilha, já foram devolvidos pelo Estado sionista de Israel, ô Mansur? Você tem que entender que Israel rouba, os soldados de Israel roubam aliança de casamento, brinco, cartão de crédito, roupa, sapato, eles roubam tudo. Tipo assim, eles depenam a flotilha inteira. Então você tem que imaginar que os grandes objetos, né, que são os barcos, também foram todos roubados, né? E ali estão sendo alguns afundados e outros distribuídos como prêmios ali dentro. Então, assim, não existe ali a devolução. Pessoal, entendam uma coisa. O exército israelense, o IDF, ele comete latrocínio. Ele comete latrocínio. Roubo, né, seguido de morte, ou às vezes ao contrário. Então você vê os soldados de IDF entrando na casa dos palestinos roubando dinheiro dos cofres, roubando joias das mulheres. E a mesma coisa aconteceu com a gente. Fomos roubados. Eu voltei, né? Eu fui jogado na fronteira da Jordânia com absolutamente nada. Se eu tinha uma roupa para vestir, se eu tinha uma escova de dente, era porque o povo da Jordânia foi para um lugar onde a gente estava hospedado e trouxe doações de desodorante, sabão, remédios, porque não tínhamos nada. Não tínhamos absolutamente nada. Fomos depenados. Então, os barcos estão sob propriedade israelense após serem roubados. Literalmente assim, você está dirigindo um barco fora de Israel, vem alguém, aponta uma arma e fala, passa o barco. É desse jeito. E depois eles pegam o barco e levam para a base deles. É isso. É pirataria. Pirataria, gente. Entendam. Eu não sou crítico ao Estado de Israel, por isso estou descrevendo dessa forma. É porque não aconteceu de outro jeito. Eu estava navegando, chegou uma pessoa com uma arma, apontou, rendeu e pegou meus pertences. É isso. Entendeu? Podia acontecer aqui no Atlântico também, se eles quisessem. E você estava navegando em águas internacionais, né, o Mansur? Exato. Exato. Assim, o procedimento da Global Summit Flotilha é público. Eu fiz um vídeo com bonequinhos no História Islâmica mostrando o que iria acontecer quando a gente chegasse na costa de Gaza. Que é o quê? Você não tem um desembarque de 500 ativistas em Gaza como se fosse o dia D. Não existe isso. Nem ninguém falou que ia acontecer isso. A gente chega na costa de Gaza, carrega os dinghies, que são os barcos de apoio, coloca as ajudas humanitárias e outros ativistas ajudam ela a chegar ali dentro da costa de Gaza.
Corredor humanitário aberto, chegam mais ajudas e continua a via marítima de auxílio humanitário. Ninguém ia fazer nada escondido, de madrugada, de noite. Eu provavelmente nunca ia botar o pé dentro da faixa de Gaza. Provavelmente eu ia ser uma das pessoas que ficam ali na costa. Até porque o barco precisa continuar a ser operado enquanto o procedimento de ajuda está lá. Não era uma coisa assim de protagonismo. Eu tô brigando para pisar na praia de Gaza, eu tô brigando para. Não. Era uma missão séria de pessoas ali que eram políticos de outros países, pessoas que estavam ali. Às vezes, tinha pessoas dentro da nossa missão que trabalharam por anos no resgate de refugiados na crise do Mediterrâneo. Então, eram pessoas que sabiam como fazer todo o procedimento, coordenar e comandar as equipes. Então, este que vos fala provavelmente nunca ia pisar na areia de Gaza. É uma missão de levar, obviamente, que se chegasse assim, não, Mansur, você vai precisar dirigir esse determinado bote até tal e tal quilometragem para a gente poder entregar para um determinado pescador essa determinada quantidade de alimento, essa determinada quantidade. Aí outra coisa, mas desembarque massivo em Gaza, vamos entrar todos ali em Jabalia, em Rafa. Não é assim que funciona. Então as pessoas elas ficam atacando a flotilha com coisas que nunca foram ditas pela flotilha, com coisas que não é o procedimento da flotilha. A flotilha tem como meta, inclusive, a segurança das pessoas que estão dentro da flotilha. Né? Então, assim, é uma coisa que digamos assim, terrível. Mas deixando claro para a pessoa que perguntou, não, tudo foi roubado. Meu Alcorão foi roubado. Meu rosário foi roubado. Tudo foi roubado. Tudo, 100%. Os remédios que eu tinha comprado para as queimaduras que eu tinha de sol, que eu tinha, enfim, sofrido durante a viagem, né? Enfim, minha pele não é acostumada ao sol do Mediterrâneo, ficar ali intensamente trabalhando tantas horas, foi roubado. A bombinha de asma de um senhor de idade na minha cela foi roubada, ele entrou em crise e ficou sem a bombinha. A insulina das pessoas que tinham diabetes foi roubada, teve idoso que ficou na nossa equipe por 4 dias, 5, sem insulina, caído no chão, porque não tinha condições de ficar em pé. Então, assim, tudo foi roubado, quanto mais os barcos, gente. É a total desumanização, como você traz aqui para a gente. Essa aqui é a verdade, lamentavelmente. Mas para a gente fechar aqui o nosso papo, eu não posso deixar de tratar dessa situação que a gente observa hoje em Gaza, porque foi quando vocês estavam lá nesse processo, sequestrados pelo Estado sionista de Israel, começava-se ali a tentar se construir um acordo pelo cessar-fogo em Gaza, que foi referendado, foi construído pelos Estados Unidos e foi assinado na última semana de uma vez por todas. O problema, o Mansur, é que o Estado sionista absolutamente ignorou esse acordo de cessar-fogo construído com o Hamas e voltou a bombardear o território palestino ao longo dos últimos dias, em especial no último domingo, quando aviões israelenses lançaram 2 ataques ao sul de Gaza. Foram registrados confrontos, inclusive, em uma parte da cidade de Rafah, que fica ao sul de Gaza. Um oficial israelense disse que o Hamas atacou as forças do país antes, ou seja, quer jogar a culpa aí no Hamas para esses ataques que foram feitos por Israel. Parece que pelo menos 18 pessoas teriam sido mortas a partir desses ataques aéreos que a gente teve no último domingo dos militares sionistas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou às forças de segurança que atuem com força contra alvos terroristas em Gaza. Mansur, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na tua avaliação, esse cessar-fogo construído a partir da ação do Donald Trump, a gente pode dizer hoje já que esse cessar-fogo é uma farsa? Consegue me ouvir agora? Agora sim. Agora sim, agora eu ouço. Esse acordo, ele é uma farsa desde o primeiro dia que ele foi assinado, não é agora que ele foi quebrado. Todos os dias, enquanto o acordo estava vigorando, né, mais de uma semana de acordo, Israel não parou de atacar a Palestina. Gente, vocês estão assistindo, tem uma página chamada Eye on Palestine, em inglês, Olho na Palestina, E-Y-E on, O-N, Palestine,
Digitem no Instagram e acompanhem. É 24 horas de cobertura de tudo que acontece em Gaza, né? Acordo assinado, bombardeio. Dia 1, bombardeio. Dia 2, bombardeio. Dia 3, bombardeio. Dia 4, bombardeio. Dia 5... Não parou. Não parou. Mas óbvio que todos esses bombardeios não são colocados pela mídia internacional. O pessoal ficou uma semana falando de biografia de soldado israelense que foi libertado pelo Hamas, refém, né? Guarda de campo de concentração que foi libertado, o que ele gostava de comer, com o que ele gostava de brincar, quem era a namorada dele, quem era não sei o quê, enfim. Foi uma semana da mídia falando sobre isso e Gaza não parou de ser atacada. Agora foram noticiar ataques maiores, e aí a justificativa é o quê? O Hamas estava atacando antes. Mas esse acordo de cessar-fogo nunca aconteceu. Ele foi assinado, mas nunca foi vigorado. O pessoal entenda, não há acordo com Israel. Não há acordo com Israel, não é porque eu sou um muçulmano fanático, com ideias de jihad, não. Israel é um Estado cuja razão de ser é o expansionismo. Certo, certo. O expansionismo para a imposição da supremacia étnica, onde esse expansionismo acontece. Não são palavras minhas. Leiam o Estado Judeu de Theodor Herzl, a Bíblia do sionismo, o livro zero do sionismo, de qual todos os outros livros derivam. É o expansionismo sobre os nativos. É o expansionismo. A não ser que Israel mude a ideologia e amanhã, sei lá, mude o nome de Estado da Judéia, vamos ser uma democracia racial e coisa assim, não tem acordo com Israel. Israel vai fazer pausas que são interessantes para si e depois vai voltar à violência. Por quê? Porque é a natureza do Estado. Existia acordo de paz com o Império Romano na sua fase de expansão. A razão do Estado de Roma era a expansão da Pax Romana. Então, a gente está falando de um Estado que não há acordos. Mansur, você está falando isso porque você odeia Israel? Não, porque eu estudei a história do sionismo, eu li a motivação de ser dessa ideologia, os líderes israelenses e a sociedade são criados dentro dessa ideologia, então não há como ter acordo de paz. Óbvio que o efeito psicológico para os palestinos, quando ouviram a notícia do acordo de paz, foi muito bom. 2 anos de genocídio não é uma coisa, não é uma brincadeira. Todo dia pegar o pedaço, o braço, a mão de algum parente morto na rua não é brincadeira, né? Mas nunca vigorou esse acordo de paz. Não existe. É a mesma coisa de você falar, não, eu fiz um acordo de paz com Hitler. A ideologia do nazismo é expansionista, é o espaço vital, Lebensraum, e o próprio sionismo tem isso também, inclusive, o espaço vital, que eles precisam ter para perpetuação do Estado. Massacres quaternários, diminuir a população árabe num determinado período para dar tempo para a população de origem judaica se reproduzir. Tudo isso é calculado. Esses termos de colonialismo e expansão não são do meu vocabulário, são um vocabulário que pode ser utilizado e é utilizado pelo próprio governo israelense. Tanto é que eles chamam o quê? As pessoas que estão na Cisjordânia, settlers, colonos. Quando eles falam dos massacres em Gaza, o termo utilizado é mowing the lawn, cortar a grama. Pesquisem na internet. É isso. Entendam, ontem eu vi uma declaração, eu estava esperando o carro do Uber ontem para ir para a rodoviária, eu estava escutando uma declaração de um soldado israelense, né, que ele foi dar uma entrevista num podcast nos Estados Unidos, que nem acontece aqui no Brasil, né, a galera comete crime de guerra, depois senta lá no podcast e fica lá, dando entrevista. E aí eu escutando ele falando assim, e o cara falou, e assim, eles não têm medo do que eles falam, ele falou o seguinte, se não tiver ataque do Hamas, nós vamos mandar nosso próprio pessoal para lá, fingir ataques do Hamas, e esses ataques vão ser utilizados como justificativa. Netanyahu, gente, ele paga milícias do ISIS, Estado Islâmico, Daesh, que fizeram aquelas atrocidades no Iraque, dentro de Gaza, e atuam em nome dele, liderados pelo famoso Abu Shabab ali dentro. Surgiram algumas imagens de execuções na faixa de Gaza nesses dias, né? E o pessoal falando, estão matando os próprios palestinos. Não, é porque finalmente aqueles indivíduos ligados ao ISIS dentro da faixa de Gaza, eles foram capturados. Porque eles realizam, inclusive, os ataques coordenados por Israel para ser utilizado como justificativa de casus belli quando o Hamas não ataca. Então, imagens... Entenda uma coisa. Israel trabalha com um sistema de drones de monitoramento 24 horas para qualquer membro do Hamas que saia dos túneis e ofereça algum tipo de ataque, né, ali aos soldados israelenses que estão ocupando a área. Vocês realmente acham que o Hamas conseguiria entrar no local de distribuição totalmente vistoriado pelos israelenses e roubar ajuda humanitária e passar de carro, dando um cavalo de pau, fazendo esse tipo de coisa? São as milícias pagas por Israel que fazem isso ali dentro. E tanto é que são filmadas de cima. São filmadas de cima por quem? Por drones. Então é isso que vocês têm que entender. Então, assim,
mesmo se tiver qualquer acordo de paz, Israel vai bombardear e vai continuar, até que o mundo diga, o sionismo não é mais tolerado, entendeu? É basicamente isso. Mansur Peixoto, eu quero agradecer demais esse teu relato fundamental aqui para a gente. Muito importante você trazer essa tua experiência lá das masmorras do Estado sionista, especialmente desse projeto que foi a Global Summit Flotilla, acima de tudo, tentando levar ajuda humanitária para o povo lá em Gaza, para o povo palestino. Muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, parabéns pela coragem. A gente vai continuar seguindo aqui no apoio, na defesa da causa palestina aqui no Faixa Livre, denunciando esse massacre que, infelizmente, permanece lá em Gaza. A gente vai seguir aqui na luta, assim como você. Obrigado pela tua presença, uma boa semana de trabalho para você, até a próxima. Eu agradeço bastante, pessoal. Continuem aqui seguindo o canal e, mais uma vez, acompanhe a História Islâmica. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre. Um grande abraço, camarada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Mansur Peixoto. Mansur Peixoto, que é o criador do projeto História Islâmica.